Olá a todos os alunos dos 7º anos da Escola Dr. Eduardo Olímpio Machado. Sou a professora Lucimar e juntamente com a professora Ana Paula nós vamos dar continuidade aos estudos do nosso terceiro caderno. A nossa primeira etapa foi constituída das atividades de número 1 a número 30 no mês de maio. Agora no mês de junho, já término, encerrando o nosso segundo bimestre, nós vamos fazer as atividades de número 31 a número 60, sendo que eu estarei explicando as atividades de número 31 a 46 e a professora Ana Paula de 46 a 60. Vamos iniciar os nossos estudos? Leia a crônica Manuel e o Vendedor de Bugigangas a seguir para responder as questões de 31 a 34. Vamos fazer essa leitura juntos? Manuel e o Vendedor de Bugigangas. Em busca de uma inspiração que me levasse a escrever uma crônica, dirigi-me ao centro da cidade de Campo Grande. Meus olhos estavam famintos de acontecimentos, tanto banais como interessantes, desde que servisse para a composição da minha crônica. Por isso fiquei olhando através do vidro do carro tudo o que acontecia à minha volta. Observei o cotidiano das pessoas que estavam por ali. Esse centro, aliás, que está sendo revitalizado para que fique melhor. Meu pai decidiu estacionar em uma vaga permitida, na Avenida Afonso Pena. Caro leitor, eu estava em busca de algo diferente no cotidiano das pessoas. E na breve caminhada junto com a minha família, avistei um garoto e ele chamou a minha atenção. Era um vendedor de bugigangas e ele usava o semáforo fechado para tentar arduamente conquistar a atenção dos motoristas. Quase todos se faziam desentendidos. Confesso que eu também logo perdi o interesse pela cena e não dei a devida importância ao fato. Continuei a transitar por ali, distraído com outros acontecimentos. Mas então fiquei com sede e decidi comprar algo para beber. Na volta, tornei a observar um moleque vendedor com um sorriso contrariado no rosto. O menino sentou-se, esperando a próxima oportunidade para oferecer suas bugigangas. Enquanto isso, eu também esperei, tomando tranquilamente o meu suco, pois o dia estava quente e eu precisava me refrescar. Eu nem percebi que passei a testemunhar tudo o que ele fazia. O sinal abria e fechava, e ele sempre pronto para trabalhar. Voltando o meu olhar mais para além e nas redondezas desses acontecimentos, eu vi que o menino aguardava ao lado da estátua do Manuel de Barros. Agora sim, caro leitor, eu me interessei de fato por tudo o que via e era muito inusitado e diferente. A cena me intrigou. A estátua do Manuel e o moleque pareciam amigos. O olhar do Manuel, a meu ver, cuidava dos pertences do garoto, enquanto mais uma vez ele saía para oferecer suas bugigangas. O Manuel, sentado em seu sofá, com um sorriso cativante e em seus trajes simples, não se movia, mas parecia ter vida e, de alguma forma, auxiliava os trabalhos do menino. Eu continuei a fixá-los e me aproximei um pouco mais. Cheguei até a sombra da figueira centenária onde os dois estavam, e ali era bastante fresco e agradável. Descartei a embalagem do meu suco no lixo próximo a eles e permaneci olhando-os sem que percebessem o meu interesse. A minha família, que entrara em uma loja, estava de volta e me apressaram para sairmos dali. O melhor jeito que achei foi fazendo o contrário. Eu diminuí os passos para dar tempo de olhar tudo. Estava encantado e pensei, esse vai ser o tema da minha crônica. Mais adiante ainda, aproveitei a distração dos meus familiares com as vitrines para ver o Manuel. Manuel dá importância às coisas desimportantes e aos seres desimportantes e preza muito o menino vendedor de bugigangas. Que bom que o menino encontrou um parceiro. Constatei ainda que o Manuel de Barros é poderoso e prestativo, mesmo não estando mais entre nós. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro, e sim aquele que descobre as insignificâncias das pessoas. O garoto continuou a sua jornada, tentando vender suas coisas de pouco valor. Como disse anteriormente, o centro da minha cidade está sendo revitalizado e as pessoas estão aproveitando para ganhar um dinheirinho, enquanto as obras não terminam.
cada um tentando ganhar o pão de cada dia. Abre parênteses. Se é certo ou não, legal ou contra a lei, o que o garoto faz, isso é assunto para outra crônica. Fecha parênteses. Passei então a observar o ir e vir das pessoas e constatei como elas são apressadas. Então ouvi uma voz: "Vamos, Bernardo!" Era minha mãe me chamando. Enfim, era hora de ir embora. Estampei um sorriso no meu rosto e fiquei admirando a cidade. Depois pensei: será que o vendedor de bugigangas tem ideia de quem é Manuel de Barros? Quando olhei para trás e vi o menino carregando as bugigangas e se sentando ao lado de Manuel de Barros, eu tive certeza de uma coisa: eles eram amigos, e isso era o suficiente. Caro leitor, há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Nicolas dos Santos Sá, ex-aluno da professora Elaine Darnizotti, da Escola Municipal Imaculada Conceição, Campo Grande, MS. Disponibilizado para a Olimpíada de Língua Portuguesa, Caderno de Textos Finalistas, 6ª edição, ano de 2019. Então, agora aqui na atividade número 31 é a seguinte: após a leitura do texto Manuel e o Vendedor de Bugigangas, como interpreta o trecho? Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro, e sim aquele que descobre as insignificâncias das pessoas. Então aqui vocês vão fazer uma interpretação pessoal, né, de acordo com a vivência, com o conhecimento de mundo, com as experiências que vocês já trazem, e vão interpretar esse trecho, né? O que ele quis dizer com isso? Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Então, olha, ele está fazendo uma relação. E sim aquele que descobre as insignificâncias das pessoas. Lembrando sempre daquela questão lá dos termos conotativo, denotativo, figuras de linguagem. Isso vai ajudar muito na interpretação de vocês. Então, aqui ele está fazendo uma relação entre ouro e insignificância das pessoas. Não é aquele que descobre o ouro, mas que descobre a insignificância das pessoas. Então, que relação é essa? Que reflexão isso traz para nós? Tá ok? Aqui na 32 é a seguinte: você gostou do desfecho da crônica em que diz que o vendedor de bugigangas e a estátua do Manuel de Barros eram amigos? Bem como de que há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas? Justifique sua resposta. Olha aqui, mais uma questão de figura de linguagem. Ele, na sua crônica, algo do cotidiano que ele viu, ele falou até da questão do calor, falou que o pai dele, aonde o pai dele estacionou o carro, né? No caso, onde o pai dele estacionou o carro, lá na Avenida Afonso Pena, e ele foi mencionando várias situações que estavam se passando naquele momento, naquele lugar. Então, quando ele coloca aqui histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas, então o que ele trouxe dentro dessa história, qual a relação que ele fez dessa questão da figura de linguagem, de estar trabalhando a questão do menino com Manuel de Barros, que é uma estátua. Então, vão observando todas essas questões que tem dentro do texto. Por que ele fala tão verdadeiras que até parecem inventadas? Verdadeiras inventadas, é o que? Uma oposição. Lembra lá da figura de linguagem da palavra-chave oposição? Qual que é? Não vou falar. Isso, vocês vão aí refletir e aí vocês vão colocar. Então, esse desfecho da crônica, você gostou? Trouxe para você uma reflexão a mais de tudo aquilo que ele já havia mencionado anteriormente? Então, é para você fazer esta relação. A 33. Há alguma relação entre o texto Catadores de Tralhas e Sonhos e o Manuel e o Vendedor de Bugigangas? Justifique sua resposta. Será que tem uma relação entre esses dois textos? Nós vamos falar aqui de intertextualidade. Será que esses textos estão conversando? Observe que provavelmente eu não tenho conhecimento se este aluno conhecia o Catadores de Tralhas e Sonhos, né? Se ele já... Quando ele foi fazer essa crônica, ele já tinha referência desse texto que já era composto, né? Então, mas será que eles fazem alguma relação em relação ao tema, em relação ao cotidiano de uma cidade grande?
Então vejam bem, analisem todos esses pontos e fazem essa reflexão. Aí agora a professora vai estar explicando um pouquinho a respeito de intertextualidade e daí vai esclarecer mais essa questão de relação, de diálogo entre os textos para vocês, tá ok? Agora vamos falar a respeito da intertextualidade. Vamos relembrar, né, que nós já mencionamos este assunto. A partir do 6º ano, nós já tínhamos visto este assunto. Então, a intertextualidade, eu gostaria que vocês analisassem bem essas imagens que a professora trouxe, né, fizessem uma leitura crítica delas. E vejam bem, nós temos aí o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E logo mais abaixo nós temos algumas imagens que fazem referência. É uma releitura desta obra com algumas referências, trazendo um novo discurso, né? Então nós temos aí a propaganda do Bombril, temos a imagem da Mônica, de um dos personagens do desenho dos Simpsons e uma outra personagem com a mesma releitura da Mona Lisa. Então, o que é intertextualidade? É o diálogo que ocorre entre dois textos diferentes, quando um faz referência a outro que já existia, inspirando-se em sua forma ou mensagem para criar um novo discurso. Aí a intertextualidade ela pode ser explícita, que nós podemos ver mais facilmente, né? Ela é perceptível mais facilmente, ou implícita, que é menos facilmente percebida. E aqui nós podemos até dizer que essa intertextualidade com a obra de Leonardo da Vinci ela é o que? Explícita, porque ao olharmos nós já identificamos a origem, a relação, né, que este novo texto faz com a obra de Leonardo da Vinci. E aqui nós temos exemplos de intertextualidade. Ela pode ocorrer entre gêneros e discursos iguais ou diferentes. Ou seja, um poema ele pode fazer uma intertextualidade com uma crônica. Uma crônica pode fazer uma intertextualidade com um poema. Então, isso é possível dentro da intertextualidade, não somente entre dois gêneros iguais. E nós temos aqui alguns exemplos, né, de intertextualidade em linguagem não verbal, que é o exemplo que a professora já até trouxe para vocês na Mona Lisa. O que é a linguagem não verbal? São as imagens. Então, aqui nós temos o caso de pinturas, esculturas, desenhos, entre outras expressões que podem fazer, que estão dentro deste contexto também de intertextualidade. Aí tem um novo exemplo aqui também com a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que é uma paródia. Por que é uma paródia? Porque vocês podem observar que a paródia ela é a recriação de um texto conservando a ideia central do hipertexto. Ou seja, eu tenho aqui o quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que tem uma ideia central do texto. E dentro disso, nós temos aqui uma referência com efeitos sarcásticos, ou seja, está utilizando uma obra famosa de um pintor famoso para retratar o quê? A questão da tecnologia, do uso do celular. Então, aqui está sendo uma releitura do passado, né? Do quadro da Mona Lisa do passado com o nosso presente, com o nosso hoje, com a questão da tecnologia. Então, assim, a paródia, geralmente ela é muito utilizada para trazer críticas políticas, né? Nós temos algumas músicas que os artistas, né, que fazem esse tipo de texto, eles fazem essa paródia, principalmente no humor, fazendo essa paródia para chamar a atenção do leitor a alguma crítica que está acontecendo. Existem paródias até com o próprio hino nacional, né, para fazer uma crítica à situação política em que nós estamos vivendo, o artista utiliza disso para fazer essa intertextualidade, fazer essa ligação. E nesse caso aqui nós temos este exemplo mais uma vez, o quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Aí logo mais abaixo vocês percebam, né, que nós temos aqui os exemplos de textos com intertextualidade, não somente os gêneros iguais, conforme a professora já mencionou, mas nós temos aqui o exemplo de um livro com um filme, né, vocês podem estar observando. Temos exemplos de uma música com uma história também, com romance. E temos exemplos de poesias, né? E aqui fala dessa poesia muito conhecida, que é a Canção do Exílio, que é de Gonçalves Dias, que é aquela assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí nós temos aqui uma intertextualidade com a poesia de Oswald de Andrade, que diz assim: minha terra tem palmares, onde gorjeiam o mar, os passarinhos daqui não cantam como de lá. Então vocês observem, né? Pode fazer essa leitura com uma maior crítica, que essa relação da intertextualidade, ela não está somente em gêneros iguais, mas elas podem aparecer em gêneros diferenciados, conforme nós mencionamos aqui. Agora, com essa explanação, né, do que é intertextualidade, com certeza vocês vão conseguir responder a questão de número 33. Lembrando que a intertextualidade, ela não precisa estar atrelada ao mesmo tema do texto original. Vocês observem que a obra, né, do artista Leonardo da Vinci, Mona Lisa, ela tem todo um contexto de época, né, a questão da mulher, da questão da serenidade, a questão da mulher estar se portando dentro daquela sociedade daquela forma. Então ele retratou a mulher que ele enxergava naquele período. E as demais intertextualidades que foram feitas a partir daquele quadro, observem que elas têm outro foco para o leitor, né, para a pessoa que está observando. Temos uma propaganda, temos a questão da figura da Mônica, do desenho dos Simpsons, e uma outra intertextualidade que nós identificamos que está querendo fazer este diálogo com o texto. Então, lembre-se, a intertextualidade, vocês não vão fazer somente dentro daquele contexto que o texto já foi efetuado. Vamos supor, lá na Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí você pode reproduzir, fazer uma intertextualidade, trazendo uma outra temática, né? Aqui ele está falando de terra, de natureza, mas você pode fazer essa relação com a política, com a economia, enfim. Então é só para deixar isso aqui bem claro. A intertextualidade, ela faz aquela relação do texto, né, com o original. Nós podemos fazer uma intertextualidade de um filme, de um contexto, conforme nós mencionamos no exemplo, com uma obra de um livro, um romance, mas o romance do livro ele ter um foco temático, e o romance que foi escrito ou em prosa ou em outro gênero, ele vai ter um outro contexto. Então é só para esclarecer bem essa parte aí. E agora passando para a questão de número 34, que é a seguinte: exercite a escrita de uma crônica que aborde algum assunto ou tema igual ou semelhante a esse que leu. Aproveite em sua escrita para empregar as concordâncias nominais que aprendeu neste caderno, bem como colocar a ordem entre substantivo e adjetivo de maneira intencional ao que queira expressar, mínimo de 9 linhas, sem contar a do título e a do espaço para prosseguimento do texto. Então aqui vocês vão produzir uma crônica, vocês vão fazer um texto crônica. Ah, professora, mas é difícil fazer. Não é difícil. Conforme a professora já mencionou, vocês efetuando as leituras com muita atenção, prestando atenção naquilo que o autor quis passar, na estrutura do texto. Nós já explicamos nas videoaulas anteriores a estrutura da crônica, que é uma narrativa. Então a crônica nada mais você vai fazer uma narrativa, tendo uma análise crítica de uma situação do cotidiano, numa linguagem simples, né? Nós até falamos o que é a linguagem coloquial, que é uma linguagem do dia a dia, como se você estivesse conversando com seu amigo, detalhando um fato que te chamou a atenção no seu dia a dia.
ou no momento que você foi ao mercado, ou no momento que você estava no trânsito, ou um momento que você saiu para fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, ou seja, um assunto que você vai estar discorrendo de forma atrativa, né? Veja lá que a crônica que esse aluno escreveu das Olimpíadas de Língua Portuguesa, ele trouxe na sua crônica até a questão que naquele período que ele escreveu estava acontecendo lá na revitalização do centro da cidade. Então ele foi colocando coisas daquele que ele viveu ali, que ele viu naquele momento. Então assim vocês vão fazer. Então tenho certeza que vocês têm condições de fazer uma bela crônica. E a estrutura da crônica, né? Vocês vão analisar tudo que até aqui nós já aprendemos, inclusive a questão morfológica, de ortografia, a estruturação dos textos narrativos, enfim, toda essa questão que é necessária para vocês estarem escrevendo. A questão da morfologia aí com a questão dos substantivos, adjetivo, vocês podem fazer essa brincadeira, né? Com as palavras, ora uma palavra sendo substantivo, ora tendo o significado, o valor de adjetivo, a função, né, neste caso. Então, trabalhar aquilo que nós estamos desenvolvendo nesse terceiro caderno, as aprendizagens, né, dentro da língua portuguesa. Então agora vamos para as atividades número 35 a 40. E nós temos dois textos que trazem informações a respeito da tragédia, né, da grande queimada no Pantanal no ano passado, no ano de 2020. Então são gêneros textuais diferentes, né? Vamos relembrar alguns gêneros que nós já estudamos aqui. Nós vimos artigo de opinião, fábula, crônica, apólogo, poesia, né? Aí nós vimos também a relação em relação a charge, tirinha, cartoon, caricatura. Então são textos de estruturas diferentes, alguns sendo na estrutura narrativa, né, como o apólogo, a crônica e as fábulas, e também a relação na questão da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, aquela que utiliza, né, a fala, né, o texto, e a linguagem não verbal, aqueles textos que trazem somente as imagens. Então, diante disso, nós vamos estar aqui passando para essas novas atividades, da 35 a 40. Então, vocês façam a leitura com muita atenção desses textos. Eu vou dar uma dica aqui. Geralmente, quando vocês forem fazer uma leitura de um texto, procurem identificar de qual gênero ele se trata. Porque dessa forma fica até mais fácil de vocês estarem depois fazendo a questão da interpretação e compreensão do texto. Porque de acordo com o gênero, o tipo de texto que ele vai trazer informações de acordo com a sua temática e de acordo com a sua estrutura. Então isso auxilia. Então nós temos aqui um primeiro texto que é Causas Irrefutáveis das Queimadas do Pantanal. Então vocês leiam com atenção. Ele é um texto que contém a linguagem não verbal, que são as imagens, né? E nós temos aqui o nosso segundo texto, que é Pantanal teve 14% do bioma queimado, apenas em setembro, e área devastada já é recorde histórico. Aqui nós temos também uma linguagem não verbal, com imagens. Então vocês vão fazer a leitura. Outra dica que eu vou deixar aqui para vocês. A partir da fonte, vocês têm como identificar qual gênero é este texto. Então observe cada detalhe que o texto está trazendo, as informações, quem escreveu, aonde, o local, né, que foi feita a publicação. Então tudo isso traz referências para nós identificarmos o gênero do texto. E a atividade de número 35 é a seguinte. Após a leitura dos dois textos, Causas Irrefutáveis das Queimadas no Pantanal, e Pantanal teve 14% do bioma queimado apenas em setembro e área devastada, já é recorde histórico.
Considere que ele se constitui como qual gênero textual? Aquela questão que a professora falou. Vamos relembrar os gêneros que nós já estudamos até o momento. Justifique sua resposta. Então, por que o texto 1 você identificou como gênero tal e o texto 2 você identificou como gênero tal? Para isso, pode destacar uma característica ou função social dos textos. Não se preocupe em acertar com exatidão, pois é um exercício de percepção, em que o mais importante é como justificativo o que considerou. Então não fique preocupado se você vai acertar ou errar. Tente fazer e dessa forma que a professora já mencionou para vocês, identificando as fontes, de onde esse texto foi retirado, qual a intenção do leitor com esse texto. Esse texto ele é mais informativo ou ele é um texto argumentativo? O que ele está trazendo? Então, diante de tudo isso, vocês conseguirão identificar e estar fazendo essa atividade. A de número 36. Para você, qual ou quais os temas de cada texto? 1 e 2. Então, aqui os textos eles estão tratando de determinado tema. E quais são os temas? Se você achar que é um tema, os dois textos têm o mesmo tema, você coloca lá qual, né, que está no singular, aí você vai responder, o tema dos dois textos é tal. Agora, se você identificar que o primeiro texto ele tem um tema e o segundo texto ele tem outro tema, ele tem outra visão, aí você vai colocar aqui. Então, é essa a questão número 36. Então, aqui neste caso, você vai estar fazendo a relação tema e assunto. O tema pode ser o mesmo, mas o assunto de um texto pode ser um e o assunto outro. Aqui neste caso, o tema é a relação lá da questão do Pantanal, mas o assunto dos dois textos são iguais, são os mesmos? Então, vejam bem, os temas podem ser os mesmos, mas os assuntos diferentes. Então, prestem bem atenção para poder responder. Número 37. Para você, qual dos dois textos sensibiliza mais o impacto das queimadas no Pantanal? Por quê? Para responder, pode considerar se os comentários e dados apresentados revelam a mesma proporção, intensidade, preocupação e a gravidade dos fatos. Então, aqui é mais uma questão pessoal e aqui você vai chamar a atenção. Qual dos dois textos te sensibilizou mais? E o porquê? Qual o motivo? Lembrando que nós temos que analisar toda a estrutura do texto, como ele foi escrito, a questão das figuras de linguagem. Já vou deixar uma dica aqui. Em um dos textos nós temos uma suavização. Lembra da palavra-chave de uma figura de linguagem? Suavização? Não vou falar. Qual será que é? Então, vocês leiam com muita atenção e fazem essa relação. E na sua opinião, qual texto para você ele te chamou mais a atenção? O primeiro texto, que é um tipo de gênero, com um tipo de foco na escrita, ou o segundo texto? O segundo texto que traz algumas informações, até numéricas, então, que é um outro tipo de gênero. Então, vocês vão fazer essa relação e vão estar respondendo. A número 38. Para você, qual dos textos é mais imparcial em relação à sua temática? Isso favorece ou desfavorece ao apresentar um ponto de vista? Então, o que é imparcial? Então, vocês vão identificar lá. Imparcial é o texto que ele não está trazendo argumentos, digamos, argumentos pessoais daquele texto. Então, qual é o texto que ele só está trazendo a informação em si e ele não está trazendo alguma crítica, fazendo uma relação neste sentido. Então, cada gênero destes dois textos, eles têm essa característica. Então, você vai colocar aí qual é imparcial, qual que ele está só, tipo assim, está colocando a situação que aconteceu, mas ele não está dialogando com este problema, ele não está trazendo uma argumentação, uma crítica dentro deste contexto. A número 39. Para você, essas imagens colaboram com a mesma proposta de argumentação e explanação que os textos 1 e 2 defendem, abordam em suas temáticas? Justifique sua resposta. Agora, aí nessa número 39, nós vamos analisar essas imagens. Lembra lá que quando nós falamos da intertextualidade?
da conversa entre os textos. Então, essas imagens, vocês lembram de qual imagem, de qual texto ela está trazendo essa questão da onça aí. Então, uma nota muito cobiçada anteriormente, né? Porque agora R$50 o valor dela não está tão alto, mas logo que a nota de R$50 ela saiu de um valor econômico muito maior do que hoje. Então, nós sempre falávamos, quem tinha uma oncinha tinha muita coisa dentro do bolso, né? E agora, fazendo essa relação, essa intertextualidade das imagens, né? Está fazendo uma referência com uma releitura da nota de R$50. Então, para você, essas imagens, essa que a professora está mostrando agora, vejam bem, ó, esta onça aqui com essas informações. E esta outra imagem, vejam bem, a onça lá que ficou muito famosa, né, porque ela teve o tratamento em suas queimaduras nas patas. Então, ela tem a mesma argumentação e explanação que os textos 1 e 2 defendem. Então, vocês vão abordar isso. Vocês acham que o tema, o assunto que trouxeram os textos número 1 e número 2, essas imagens estão fazendo referência, uma referência, né, de acordo com este texto? Então, vocês vão identificar, vão refletir a questão e vão fazer a sua colocação aqui. Lembrando que é uma resposta pessoal, né, e de acordo com o entendimento que vocês tiveram dos textos, vocês vão responder. Agora, atividade de número 40. Para os textos 1 e 2, qual das imagens, modificando as onças e os valores da cédula de 50, você indicaria para intensificar o tema abordado defendido? Justifique sua resposta. Pode comentar se essas imagens impactam tanto quanto mais as imagens já agregadas a cada um dos textos. Então, aqui, mais uma vez, é uma resposta pessoal e você vai verificar, analisar, né, a profundidade dessas imagens dentro do texto. Então, você vai trazer, vai contextualizar e vai falar, bom, eu escolho essa por este ou por este motivo. Então, você vai estar colocando a sua opinião, vai estar trazendo a sua justificativa, o porquê que você agregou, né, essa imagem aos textos propostos. Então, fica aí mais essa atividade para vocês. E agora nós vamos falar a respeito de poema, um gênero que nós já trabalhamos, e a partir deste momento nós vamos passar para uma nova etapa. Agora com mais este gênero que nós vamos falar agora, a poesia, vamos estar fazendo interpretação e compreensão do texto, né, de uma poesia. Nós vamos responder as atividades de número 41 a 46. E eu estarei declamando aqui este poema que traz um acontecimento dentro da história mundial. Vamos lá? A Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças, mudas, telepáticas. Pense nas meninas, cegas, inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. Agora vamos para as atividades? Número 41. O poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, escrito na década de 1940, faz a referência a um acontecimento histórico. Qual é esse acontecimento? Então, eu tenho certeza que somente com o título A Rosa de Hiroshima, vocês já vão identificar qual foi o acontecimento histórico. Uma dica, final da Segunda Guerra Mundial. Teve um acontecimento que até hoje traz consequências à sociedade.
não somente daquele local, né, mas para o mundo todo também. A número 42. Nos primeiros 5 versos do poema, sobre o que o leitor é convidado a refletir. Então, cada trecho lá do verso, né, cada linha é um verso. Então, o primeiro verso, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nós refletirmos, lá está falando da questão das crianças, das mulheres, mudança de rota. Então, vocês vão identificar, vão interpretar, compreender e escrever aí. Número 43. Como o verso A Rosa Hereditária pode ser interpretado? Então, nós temos lá no verso A Rosa Hereditária. Qual a interpretação? Essa rosa, eu vou colocar uma imagem agora para vocês. Observe bem essa imagem que a professora está colocando. É do momento que ocorreu essa situação, que vocês já responderam lá na questão número 41. Então, esta imagem, ela faz conversa com o formato de uma rosa, né? E essa rosa hereditária, a palavra hereditária, ela está trazendo atualização hoje, né? Então, a rosa hereditária, ela faz referência a este acontecimento, que foi tal. Então, por que hereditária? Então, vocês vão identificar o significado dessa palavra hereditária e vão trazer a referência dele aí neste contexto. Número 44. Rosa, no poema, é uma metáfora. Explica. Lembra lá das figuras de linguagem? Metáfora. Palavra-chave, qual que é mesmo? Comparação. Então, essa rosa, ela está sendo comparada ao quê? Lembra a imagem que a professora mostrou? Vamos ver novamente? Então, vocês vão explicar esta comparação, ok? Essa metáfora. A número 45. Explica o sentido do neologismo anti-rosa. Então, este anti-rosa, essa palavra, vamos lá ver o significado do neologismo? O neologismo é o emprego de uma palavra nova, derivada ou formada de outra já existente na mesma língua ou não, ou atribuição de novos sentidos à palavra já existente na língua. Então, nós temos aqui rosa, que pode ser, dependendo do contexto, um substantivo ou um adjetivo. Nós já aprendemos isso dentro da morfologia, da gramática. E aqui nós temos a palavra rosa, que nesse caso é um substantivo, o nome da flor rosa. E ante, que é um prefixo. A professora Ana Paula já explicou para vocês essa questão de prefixo e sufixo. O ante, ele traz uma ideia de oposição. Então, se a palavra rosa, substantivo relacionado à rosa, flor, ela tem um significado, o ante, ele está fazendo uma oposição a este significado da palavra rosa. Então, qual é este sentido? É isso que vocês vão fazer nessa número 45. E a número 46, que é a última que eu estarei mencionando para vocês, logo mais a professora Ana Paula terá o vídeo dela com a explicação a partir da atividade número 47. A 46 é o seguinte: você considera o poema politicamente engajado? Justifique. Ou seja, este poema que Vinícius de Moraes fez, compôs, ele tem algo relacionado com a política, alguma crítica a este acontecimento tão catastrófico da época, que trouxe tantas coisas ruins para a sociedade de uma forma geral? Então, ele tem ele é engajado com a política? Sim. Então, você vai colocar a sua resposta pessoal. Sim, por este motivo e este motivo. Ou não, por este ou por este motivo. Vão justificar também, tá bom? Então, aqui eu encerro a minha parte, né, das explicações das atividades número 31 a número 46. Qualquer dúvida, vocês podem estar recorrendo aos respectivos professores de língua portuguesa de todos os 7º anos. Nós estamos com os canais, né,
da escola, temos o Facebook, temos as videoaulas no YouTube, temos as aulas Meet agora, o Google Forms, os cadernos impressos que vocês pegaram e o Messenger, né? Professora, quer deixar recado? Manda o recado pelo Messenger e pelo Facebook da escola. Então, vocês têm os canais da escola que podem estar entrando em contato com os professores de acordo com as dúvidas que vão surgindo. Mas eu acredito que com as explicações das videoaulas, vocês terão condições de estar fazendo todas as atividades. Então, até mais, bons estudos e qualquer dúvida, nós estamos aqui.